aqui de volta para o Neurodiversidade Consciente. E aí, toda quinta a gente vai trazer algum tema novo. E como vocês estão sempre trazendo temáticas novas toda vez, a gente vai seguindo com os pedidos de vocês. A temática agora tem a ver com a superdotação e o narcisismo. Como que a gente fica vulnerável a uma pessoa narcisista, por mais que a gente consiga enxergar mais outras possibilidades em relação às pessoas neurotípicas. Isa, você não está tão familiarizada com esses termos, então vamos lá. Pessoas neurotípicas são todas que não são pessoas autistas, têm TDAH ou têm superdotação. E a gente está entre pessoas semelhantes aqui, então você pode falar de maneira livre, sem segurar seus pensamentos. A gente está aqui para isso. E aí, a temática que vocês me trouxeram foi um desafio bem legal, assim. Vocês estão conseguindo me trazer desafios legais, e isso me faz muito feliz. Porque, olha que legal, gente, cada vez mais gente, que felicidade. Porque realmente foi um tema que eu não dava tanta questão, tanta atenção, mas quando eu parei para pesquisar em artigos científicos, detalhe que eu não achei artigos relacionando narcisismo e superdotação, tá? Ainda tem isso. Eu fui muito em mais sites, propriamente, e cruzando informações de narcisismo e superdotação, do que de achar artigos novamente. O que vai dentro do que a Vanessa mencionou na semana passada de abrir uma pesquisa específica. Vai lá, Thaís. Talvez seja porque a gente sofre tanto, a gente entende tanto o outro, e a gente se coloca tanto no lugar do outro por essa questão de entender, né, as características do outro, e eu acho que talvez não tenha. Sim. É um julgamento, é uma opinião minha. Vai lá, Felipe. Boa noite aí, todo mundo. Mais uma vez, um prazer aqui estar com vocês. Na verdade, quando eu trago essa perspectiva da superdotação e do narcisismo, uma coisa que me chama muita atenção também é a perspectiva de vulnerabilidade que existe, e principalmente quando a gente fala de superdotação, quando a gente está, digamos assim, se introduzindo à temática. E eu acho que faz sentido, inclusive, trazer um ponto importante aí, que é o fato da gente, às vezes, se sentir acolhido, né? E buscar, por exemplo, essa perspectiva do autoconhecimento, faz com que, às vezes, só por a gente ouvir falar, por exemplo, sobre a datação, a gente se sinta parecido, igual, nesse sentido da condição. E, infelizmente, né, ou felizmente o mundo é muito diverso, a gente pode estar se deparando com uma pessoa que é superdotada e narcisista. E muitas vezes isso vai, digamos assim, se assemelhar a um comportamento mais antissocial, nesse sentido. E eu acho que é importante, quando a gente fala dessa vulnerabilidade, pensar nisso também, de que a superdotação ela não é um excludente, porque mesmo que existam características fortes como empatia, essa hiperempatia, essa perspectiva do senso de justiça, uma pessoa que tenha um funcionamento narcisista, ela vai coexistir, assim como coexiste, né, o TEA com a superdotação, o TDAH com a superdotação. Isso pode apresentar um nível de sofrimento muito grande para uma pessoa que seja, por exemplo, superdotada, porque ela não até não consegue entender como é que a pessoa é superdotada e está tendo esse tipo de atitude. Mas muitas vezes essa coexistência pode acontecer. Então acho que é importante trazer isso também. Justamente. Eu tô aqui de deixar isso claro mesmo. Cada vez que eu paro para pesquisar, eu noto o quanto não há fontes de pesquisa em termos de artigo. Então, basicamente, qualquer artigo que a gente for fazer que relacione em coisas é uma coisa nova na nossa área. Isso é muito doido de se pensar. O quanto faltam materiais mesmo relacionando. E aí, nos grupos de WhatsApp, a gente fala de muito mais coisas do que estão já prontos. Vai lá, Vanessa. Eu também procurei, Rafael, fiz uma pesquisa e não encontrei nada. Só coisas muito esparsas também. E o que eu consegui juntar no que eu pesquisei são aquelas coisas que a gente já sabe sobre as nossas características, né? De sensibilidade. Fiz aqui umas anotações: sensibilidade, empatia, perfeccionismo, autocrítica, né? Porque o que acontece? A partir do momento em que nós procuramos um perfeccionismo e temos uma autocrítica muito exacerbada, nós precisamos de um ciclo constante de aprovação.
Então, isso é muito favorável para um narcisista, porque ele já tem uma... Para mim, o narcisista tem um viés de psicopatia, né? Porque, para mim, ele já tem uma coisa já pré-encaminhada, um planejamento, já uma coisa previsível para ele, dos próximos passos que ele vai seguir. Então, a partir daí, ele já sabe como manipular muito bem essas pessoas que buscam essa aprovação, né? Sim, E com relação à sensibilidade e empatia, nós temos uma facilidade muito grande de nos envolver com as emoções dos outros. Eu, por exemplo, eu deixei de fazer causas como advogada da área de família, porque eu me envolvia de uma maneira, uma ação de guarda, uma ação de divórcio, eu me envolvia de uma maneira que isso me esgotava, que eu ficava doente. Toda vez que chegava de uma audiência, de um trabalho assim, realmente parecia que eu tinha trabalhado com a enxada o dia inteiro, no sol, quente, rasgando. Então, eu alinho esse pensamento, né? Essa sim, questão de necessidade de aprovação constante e essa nossa facilidade de envolvimento, que é sim. muito grande, né? E a peculiaridade de ser ingênuo, né? Eu acho que não todos, é lógico, né? Mas eu vejo muita ingenuidade demais nos superdotados. A grande maioria que eu converso, porque na verdade, não é que são pessoas que são ingênuas, mas são pessoas que acreditam que todo mundo pode ser bom, que aquela pessoa pode ser boa e que mesmo que ela esteja fazendo um mal, na verdade é uma pessoa boa, né? Então, por isso que eu vou para esse viés aí. Para mim, o psicopata é muito... Eu sei que deve ter um estudo aí de psicologia a respeito da psicopatia, mas para mim, um narcisista ele tem meio caminho andado para ser um psicopata, tá? Nossa, Então, é nessa linha aí que eu entro. Eu eu vou deixo para vocês responder como os isso, profissionais, Felipe e isso no Rafael. meio do tema, assim, tá dentro dos meus tópicos. Tá, Vai lá, joia. Felipe. Tá mudo? Então, já que você vai responder, eu vou só complementar, porque eu acho que talvez seja interessante a gente pensar nisso também, porque a minha sensação, por mais que não seja o meu público-alvo, até porque, querendo ou não, fica aí uma curiosidade para o pessoal que talvez imagine, assim, é raro que um narcisista ou que um psicopata ou que uma pessoa que tem algum transtorno social procure o setting terapêutico, a não ser que ele tenha um interesse escuso por trás, ou seja, a esposa, o marido, encaminhou ele para a terapia, deu um ultimato assim, aí ele vai e fala, ó, tô aqui porque eu não sei muito bem porquê, minha esposa mandou estar aqui e tal, mas pensando sobre isso, assim, eu acho que a chance de um psicopata ser narcisista é grande, mas não necessariamente o narcisista ele é um psicopata na minha compreensão, e o que eu estava querendo falar como relação a essa perspectiva que você falou que vai responder, é pensar que talvez tenha muito mais a ver com uma perspectiva de um instinto primário. Eu vejo quase como se o narcisista ele tivesse o instinto de auto, digamos assim, né, de autopromoção, de perspectiva de pensar nele em primeiro lugar. Já o psicopata, ou a pessoa que tem esse nível de sociopatia, muitas vezes associado, inclusive, a um perfil mais racional, né, inteligente, ele tem um comportamento mais como a Vanessa e acho que a Tatiane, me corrija se eu estiver errado, que colocou aí por escrito, né, que é uma pessoa que produz mais aquela situação. Vou fazer ciladas ali para as pessoas caírem e tal. O narcisista eu já vejo não no sentido que ele é uma pessoa vulnerável, pode ser também, mas numa perspectiva muito mais relacionada ao instinto de movimento, assim, é quase como se ele não conseguisse pensar de outro jeito. O psicopata, por exemplo, ele não consegue sentir sentimentos de rancor, rancor não, de tristeza, de De medo, arrependimento, né? de arrependimento, exato. E aí essa culpa, né, que é ausente, faz com que ele tenha isso. O narcisista, ele subverte isso. É como se ele colocasse a culpa nunca é minha. É meio Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco ali em quem eu quiser. Então, eu acho que dá muito pano para a manga essa reflexão. Isso mesmo. Você levantou a mão de novo ou não? Tá. A Natália tá com problemas de internet hoje. Então, vocês começaram por onde eu ia começar mesmo. Gostei. A gente está sempre no complemento.
Como que eu cheguei em alguma questão para essa temática de hoje? Eu peguei narcisismo, superdotação, relacionei as duas coisas, e eu achei uma relação de Hitler que ele tinha as duas condições, em teoria. Foi o que mais me destacou nessa pesquisa. O que vai definir o narcisismo? Se sentir muito grande, alguém especial, alguém que se sente como privilégios, que tem esse espaço de poder e quer estar o tempo todo nisso. Ao mesmo tempo, ele é invejoso, porque o outro ele vai estar na posição de melhor, por mais que ele se sinta melhor, é esse paradoxo constante. Ele também não tem limites no nível mental e no nível da realidade. Porque isso vai traduzir que eu faço qualquer coisa a qualquer custo, que não seja meu. Também, a gente vai ter essa busca pela admiração, pelo reconhecimento social mesmo, porque por mais que ele se reconheça como melhor, o outro é melhor, ele quer que esse outro que é o melhor, o valide para alimentar esse ego dele. E eu digo a palavra ego porque a psicanálise é que fala muito sobre a parte do narcisismo. Então, a palavra ego ela vai ser bem importante aqui. Também, o explorar o outro ele acaba sendo uma consequência desse processo e numa desconsideração que aí é na falta da empatia. Mas que eu não considero que não é nem na falta da empatia. Eu diria que é muito mais uma empatia racional. A gente consegue ver o outro, se sentir no lugar do outro, às vezes mais do que ele mesmo, porém a gente se coloca nesse lugar do outro e decide, olha, não vou fazer isso porque isso não é legal. Então tem uma barreira ética nessa hora que a gente fala, não vou fazer isso. E muitos de nós aqui, pelo menos tem uma amiga minha que eu sempre falo isso, se não fosse a barreira ética, eu teria feito tanta coisa para ganhar dinheiro que não seria legal. Eu teria começado a vender cursos, por exemplo, de assertividade, só que sem ensinar como é assertivo de verdade e a pessoa fazendo um monte de coisa errada. Enfim, com esse marketing agressivo. E cada um de vocês também teria essa possibilidade dentro da área de vocês, de ganhar dinheiro de maneira não ética em outros contextos. Então, a gente tem essa barreira ética desse entendimento que diz, olha, isso eu não faço. Mas que eu possa fazer, eu possa tentar, eu não vou. E essa arrogância que é um conjunto de tudo isso. Que ela, por vezes, vai parecer num coletivo, olha, ele é muito bom mesmo. Essa é uma pessoa admirável que eu devo seguir. Se essa pessoa me disser isso, eu vou fazer. É aquele líder que você reconhece, mas você não entende que ele está sugando de você o tempo todo. E aí, tudo isso me leva a entender que a gente está falando do total oposto na mesma característica da superdotação. Se nós temos a empatia de uma maneira de realmente se sentir como outro, a gente querer dosar isso, no narcisismo a gente vai ter isso como, olha, é assim que esse outro funciona, como que eu posso virar isso a meu favor? Se a gente tem um entendimento e uma leitura social grande, e a gente olha para isso e ainda se pergunta, como que eu posso resolver isso? Talvez a meu favor, mas muito mais para o coletivo, de maneira ética. E quando muito a gente coloca sem prejudicar a gente mesmo, porque às vezes a gente olha para o coletivo e esquece da gente. Então a gente precisa até se dar esse lembrete. A gente, por vezes, entende que a gente vai ter um rendimento melhor, lembrando que superdotação não tem a ver com rendimento, não vamos ficar nesse mito, mas só em algum contexto a gente vai entender que a gente vai ser melhor e vai render melhor, mas a gente não vai se entender como melhor. Vai ser o contrário, a gente vai dizer, olha, será que isso é suficiente? Isso tem a ver com a última semana que a gente estava falando sobre a questão do conhecimento, que a gente sabe muito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é pouco. A gente olha para esse muito como pouco. Mas quando entra e o narcisismo, a gente vai olhar esse muito é muito mesmo. Como que eu posso conseguir mais conhecimento para conseguir ainda mais poder? É o mesmo olhar, é a mesma coisa com um olhar diferente. E colocando, por exemplo, se fosse um grupo de pessoas narcisistas, se é que isso é possível conceitualmente, criando um plano maligno, tipo o Pink Cérebro. Isabela, se você lembrar dessa referência, talvez você já viu o desenho. Que são
É um ratinho e Eu assistia muito, eram 2 ratinhos. Isso mesmo. Então você pegou essa referência. Eles eram basicamente, talvez, superdotados narcisistas, porque eles conseguiram fazer planos miraculosos só para o próprio bem e à custa do coletivo. E aí, perdendo essa referência mesmo. Nossa, essa veio lá do chapéu, essa referência do Pink Cérebro. Gostei. Então, de certa maneira, o que toda a pesquisa me mostrou foi isso. São lados opostos da mesma moeda. E aí vai entrar o que a Vanessa falou, que é sobre a psicopatia. Que é um debate teórico muito maluco hoje, Vanessa, e que provavelmente não vai ter artigos, apesar que eu nunca pesquisei. Dá para ser psicopata e superdotado? Porque aí a gente está falando de coisas realmente opostas. De uma desconsideração e desumanização do outro. De uma coisificação. Eu não sei nem se conceitualmente as duas coisas são possíveis. Talvez um componente isolado, mas não um conjunto. Vai lá, Felipe. Não, porque assim, quando você falou isso, foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei, sabia? Vou explicar para vocês por que eu pesquisei. Porque eu fiz um teste com um neuropsicólogo e ele usou um teste chamado IGT, que é uma Iowa Gambling Test, que era um teste que tinha 4 pilares assim de cartas de baralho, só que era tudo virtual, né? E em cada pilar dessas cartas de baralho, você podia ganhar ou perder dinheiro. Tinha 2 barrinhas em cima, né? Indicando uma barrinha verde para indicar ganhos e uma barrinha vermelha para indicar perdas. E aí, nesse teste, você ia escolhendo essas cartas e ali te dando um número, se você ganhava ou perdia. Esse teste, basicamente, ele fazia essa leitura da capacidade que você tinha, tanto de racionalizar, quanto de você medir sua impulsividade, né, seu mecanismo de escolha. Então, vamos dar um exemplo aqui simulando. Se eu escolhesse a primeira fileira de cartas ali uma vez, ele me dava R$3, por exemplo. Aí eu clicava de novo, ele podia me dar R$3 de novo. Aí quando eu clicasse de novo, ele tirava 5. O que eu quero dizer com isso? Ele era um mecanismo ali aleatório, mas ele punia e recompensava de acordo com o seu nível de escolha. Se você fosse muito ganancioso, vamos supor, você ganhou 3, 3, 3. Os próximos 2 que você podia clicar ali, podia perder 10 e perder tudo que você ganhou. Entende? E aí, por que eu dei essa introdução? Porque aí eu estava fazendo meu teste, né? E eu fui lá, e eu sou muito da área quem me conhece sabe que eu sou muito da área dos jogos. E aí, durante o teste lá, eu encarei ali como um jogo. Aí eu fui lá fazendo minhas escolhas. Em determinado momento do teste, eu acabei rompendo a coluna 3 das cartas. Então, eram 4 colunas, A, B, C e D. Eu tirei a coluna C toda. E aí, uma coisa interessante, não vou, logicamente, expor o profissional, mas é uma premissa básica de quem faz avaliação neuropsicológica, você não pode interferir no teste, você não pode falar nada. Se você falar, você acaba induzindo, né? Mas o avaliador, nem ele conseguiu, digamos assim, se conter. Ele falou, oxe, assim mesmo, bem baiano, bugou, porque ele pensou que tinha acontecido algum bug ali, algum problema no teste. E aí passou em branco isso, digamos assim. Eu fiz o teste e tal, terminei o teste positivo para avaliação e fiz e recebi meu laudo na época de TDAH residual. Aí pula agora para 2024, Felipe pesquisando sobre superdotação, voltou nesse teste. E aí o rendimento deu superior, né? Aí eu fui no teste e vi que esse teste tinha 3 linhas falando sobre essa característica de quando acontecia isso. Primeiro ele fez como se fosse uma errata, dizendo que esse teste ele estava meio que iniciando nessa época, né? Ele meio que usou como precursor, assim. Esse teste ele ganhou uma nova versão com mais cartas, para isso se tornar ainda mais raro. Porque não era raro, mas não era tão raro quanto acontecerá, por exemplo, se a pessoa fizer o mesmo teste hoje em dia. E o traço de pessoas que faziam esse movimento acontecer era justamente o traço de pessoas psicopatas antissociais por causa desse nível de frieza, né, de intenção. E aí, quando você me falou quando você falou aí dessa perspectiva, me chamou a atenção, porque foi uma das coisas que eu pensava. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo que, querendo ou não, é bem expositivo, mas assim, eu tenho uma desconfiança, por exemplo, da minha superdotação e da superdotação da minha irmã. São superdotações diferentes.
Por quê? Porque é uma superdotação muito mais voltada ao que a gente está partilhando aqui, como uma superdotação mais empática, mais emotiva, mais cuidadosa com o outro. E já a superdotação da minha irmã é uma superdotação extremamente racional, voltada para o resultado, para a produtividade. Mesmo ela tendo uma predisposição, digamos assim, ao burnout, essas coisas, ela tem essa dificuldade da empatia. Aí eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma situação específica que ela colocou para a gente aqui como família, que é basicamente assim, ela tinha um namorado e ela estava querendo terminar com esse namorado, mas ela não se sentia à vontade para terminar com esse namorado antes dele ajudar com a mudança. E aí, o que eu quero dizer com isso? Logicamente que isso assusta, né, na perspectiva de, pô, que falta de empatia, que coisas... Mas eu acho que é possível, sim, a condição de superdotação estar em superdotação. Tanto é que muitos estudos lá fora, como inclusive aqui no Brasil, tem estudos que comprovam que algumas pessoas que foram pegas dentro dessa lógica aí criminalística, que teriam essa capacidade de ser enquadrados dentro da superdotação, mas é uma superdotação voltada mais a esse perfil racional. Por quê? Porque o lado emotivo é perturbado ou quase que, sei lá, comido, digamos assim, assimilado pela perspectiva da característica negativa. Seria um duplo E negativo, aí, digamos assim, né? Um duplo E nocivo à sociedade. Então, esse alto nível de racionalidade, tanto é que quando eu comecei a estudar isso, minha perspectiva era muito voltada a um estudo bem incipiente, ainda que eu não cheguei a comentar com ninguém assim do campo de vista de pesquisa, de que quanto maior esse QI total, né, racional, mais assincronias e mais distante, digamos assim, essa pessoa seria de socialização. Ou seja, ela seria mais vulnerável a ir para esse lado da falta de empatia, mais vulnerável ela seria para o lado mais racional e mais distante ela estaria de um lado mais emocional. Mas isso é só uma fonte da minha cabeça, entende? Sim. Então, quando eu penso nessa perspectiva, eu acho que isso também é um ponto a ser colocado, né? Dos estudos que eu fui me aprofundando e lendo até fora lá, como eu falei, esse artigo desse IGT aí era em inglês, então eu meio que tive que ir atrás de outras coisas, porque realmente no Brasil não tem. Sim. E aí, ainda essa perspectiva é muito complexa. As pessoas mais reconhecidas, pelo menos a nível de rede social, que a gente ouve falar no mundo da superdotação, trazem essa dúvida. Essa questão teórica, dá ou não para ter duas coisas? Uma pessoa que é amiga minha, eu vou mencionar só dessa maneira por uma questão ética. No teste dele de personalidade, ele tem superdotação, ele tinha empatia zero. Quer dizer que ele não ajuda as pessoas? Não. Quer dizer que ele ajuda as pessoas de maneira prática. É do tipo, fulano quebrou o braço? Quebrou. Como que eu posso ajudar? Mas não é tipo, como que eu posso ajudar? Ele ajuda, mas esse componente do sofrer junto não chega nele. Nele, pessoa. Vai lá, Vanessa. Então, eu coloquei aqui no chat o nome de um livro que eu vi esses dias, O Mundo Perturbador dos Psicopatas que Vivem Entre Nós, de Robert D. Ware. Acho que é Ware, né? Ele fala sobre como os traços de psicopatia podem se manifestar em indivíduos com níveis altíssimos de inteligência, né? Eu acredito que é possível, sim, porque a partir do momento que nós temos toda essa... Vamos lá, vamos planejar dominar o mundo, hein, pessoal? Veja bem, nós temos a questão da empatia, mas em contrapartida, tem muitas outras situações em que essa alta empatia ela pode ser transformada em falta de empatia. É só uma questão de decisão e oportunidade, eu acho, sabe? É uma coisa assim, meio doida, que eu não sei explicar, mas tem a questão do comportamento manipulador, da impulsividade, ou a questão de transgredir as leis, né, as regras, e, por exemplo, os superdotados têm um pensamento divergente, que é uma transgressão às regras de uma forma assim, muito clara. Muito embora tenha explicação, motivo bonitinho, mas eu acho que há um caminho muito fácil para uma psicopatia.
É o que eu penso. Eu, desde o começo, eu vim estudando sobre isso. Porque quando eu comecei a estudar para entender meu filho, eu comecei a perceber, não nele, mas eu comecei a perceber que eram muitas coisas ligadas, justamente por conta dessa questão, né, da questão de transgredir as regras e tudo mais, e de ter um posicionamento muito forte, né, uma personalidade muito forte, muito, né, afiada. É lógico que tem aqueles que se escondem, né, que faz o mesquinho, mas, de fato, eu fico pensando sobre isso. E nós temos muitos estudos aí, e talvez não necessariamente com superdotação, que aí tem todas as características que nós conhecemos, mas com indivíduos de alto QI, né, que de fato tem uma tendência muito forte aí para psicopatia, né? Sim. Eu vou abrir para o restante, deixa só concluir mesmo as últimas partes da pesquisa, aí a gente segue com a fala de vocês, na sequência que já está. A parte que mais me interessou, que estava assim em um artigo que era sobre o Hitler, que não foi feito pelo segundo artigo um teste tão confiável, mas ele foi colocado como percentil 99 ou QI 141. Eu não sei o quanto é 141, porque eu não sei nem que teste foi exato. Mas traduzam 141 como muito alto. Porque depende da época, isso. É muito superior. 99 é Isso, sempre muito superior. isso, mas é porque o número 141 que eu estou pensando. O quanto é 141 na escala que foi usada com ele. É porque o problema dos lances da escala é que, basicamente, de 141 a 200 é a mesma coisa, é muito superior. Não tem E muito, também muito, muito, muito depende de superior. onde é aplicado, né? Porque no Brasil Exato. nós temos uma, por exemplo, a pessoa que tem aqui 141, não tem 141 nos Estados Unidos. Vou Exato. aplicar os testes de lá também, né? Justamente. Obrigado, Felipe. E aí, o que trouxe o artigo que eu achei legal é o Partido Nazista era organizado por QI. Eram feitos testes para as pessoas ficarem no escalão a partir do QI e de como a pessoa lidaria com isso. O que explica essa frieza e essa logicidade do Partido Nazista. Eu achei isso bastante interessante. E o Hitler, ele trazia tanta essa inteligência emocional, no sentido de eu falo o que a pessoa quer da maneira que ela quer e precisa para eu chegar onde eu quero. Ou seja, ele olhava mundo, pensando em Pink Cérebro. A gente olhando para o mundo. Mundo, olha, que tem um problema. Como que eu posso resolver esse problema do mundo me colocando no lugar dele? Bota o narcisismo na história. Mundo, como é que eu posso te dominar? Me colocando como o rei dele. Que foi basicamente o que ele fez. Sendo alguém que buscava conhecimento, por isso que o livro dele era muito potente, muito bem escrito, muito bem relacionado entre tópicos, detalhista e estratégico. E aí, para responder a pergunta do título, por que a gente é tão vulnerável? Por estarmos falando de dois lados da mesma moeda, ele consegue atingir o que a gente sempre busca e aproveitando disso, que é dar sentido para as coisas. Se a gente só faz coisas quando dão sentido para nós, e ele consegue entender qual é esse sentido, então ele pode, por exemplo, ser nosso líder e nos dar uma missão com um sentido que vai nos fazer feliz, mas na verdade é para trabalhar mais para ele. Ou ele pode estar na posição de poder governamental que ele vai conseguir justificar de N maneiras a sociedade. Eu não estou falando de pessoa específica nenhuma, eu estou falando realmente no nível abstrato. Então, talvez a nossa saída seja, tá, esse sentido que estão me dando realmente vai fazer bem? Será que eu não deveria estar cobrando por isso, me valorizando mais em cima disso? Ao invés de só me oferecer, me permitir por um princípio? Talvez seria a saída mesmo. E o nosso autoconhecimento de entender o nosso limite. Em termos de pesquisa, para isso é muito curto. E, Vanessa, eu não afirmei, nem pretendo afirmar que tem ou não tem. É só a grande questão de qualquer coisa de superdotação é vamos ter que partir da pesquisa. Mais do que dizer que tem ou não tem, a gente vai ficar muito tempo conjecturando várias coisas até que Na se verdade, conclua. nós temos pouquíssimas pesquisas nessa área de superdotação. São poucas. As que existem são as antigas. E hoje em dia que vem chegando algumas coisas de neurociências. E a gente tem que aí produzir
muita pesquisa científica para poder trazer novas ideias, né? Justamente. Em termos de material, é isso. Sigamos com as trocas. A Natália, acho que tinha levantado a mão para falar. Tudo bem? Não, era sobre outro que estavam falando, porque assim, tem divergências no sentido que a superdotação é algo relativamente novo, né? Mais aqui, né? Sobretudo aqui em Latinoamérica. Mas o que eu tenho entendido, algumas linhas falam que QI alto não significa que seja superdotado. Superdotação é um conjunto de coisas, é uma forma de ver as coisas. Eu acredito, na minha visão, claro que é tudo muito relativo, né? Que não tem nada provado, né? Está tudo ainda na teoria, que uma pessoa que é psicópata, ela não pode ser superdotada. Na linha de raciocínio de que o superdotado não é somente um QI alto. Tem superdotados com QI 111, que são considerados superdotados. O QI, supostamente, em outros lugares, é só a partir de 130. Mas tem linhas que falam que um QI 111 porque o teste de QI é muito relativo, né, gente? Tem gente que pode ser sumamente inteligente e dá muito ruim no teste de QI, porque o teste de QI tem muitas coisas que não consegue pegar, que é o mais, a essência da pessoa, que é muitas coisas que a gente não tem como testar, né? É só através de coisas mais falando que você consegue entender da pessoa. Então, eu acredito que uma pessoa que é psicópata, que ele não tem empatia nenhuma, que ele não consegue entender o que é o amor, só consegue ir para um lugar, para uma meta, que é o poder, né? O poder de qualquer um, que pode ser que ele tenha na cabeça. Acredito que ele não é um superdotado, sou uma pessoa muito inteligente. Tem essa linha, não sei qual é essa linha que você tem, Rafael. Se você considera que toda pessoa com QI alto é superdotada, ou você acredita que, na realidade, a superdotação tem a ver também com outras coisas, e não só com QI? Eu vou responder, acho que o Felipe vai querer complementar também, por isso que eu estou vindo primeiro, Felipe. São coisas super diferentes, isso já é um fato. O QI basicamente diz capacidade de processamento. Sim. É como dizer que a gente tem um grande computador e um computador médio. Uhum. Em termos de comparação com a computação, é isso. O superdotado seria um computador que consegue se conectar com outros computadores e com uma rede, relacionar essas informações, ao mesmo tempo se agir de maneira que ele não prejudica um outro computador, que às vezes ele até se sobrecarrega para tentar ajudar os outros computadores. Então, uma coisa é o alto QI, porque pode vir junto. É o famoso savan do autismo, daquela pessoa autista que faz supercálculos. Uhum. Que, a título de curiosidade, o autismo, nesses casos, funciona como memória. Então, Sim. a pessoa está basicamente pegando vários arquivos e relacionando. Mas como se fossem caixinhas fechadas mesmo. Então, são coisas bem diferentes. Porque uma pessoa que é psicópata, ela pode ter muita inteligência e manipulação, mas o resto, talvez não. Né? Isso. Então, é sumamente inteligente para saber como te manipular. Mas talvez ele não tenha, só tenha esse tipo de inteligência. Então, eu acredito que uma pessoa psicópata, quando ela chega nesse ponto, assim, de não ter nenhum tipo de empatia, acho que não tem como ser superdotado. Porque o superdotado não só é inteligente, ele tem outra visão das coisas, ele tem a sensibilidade, ele tem aquela coisa mais de querer ajudar, né? De qualquer... E até eu coloco aqui que muitas vezes a bondade é relativa, tá? Porque Robin Hood, lo digo em espanhol, Robin Hood, roubava aos ricos para dar para os pobres. E na cabeça dele estava certo. Agora, para mim, não está certo. O roubar não é bom. Só que a bondade é relativa. Eu posso ser um superdotado que tem os valores de forma diferente a você, e eu acho que estou certa. E posso ser uma superdotada que, na realidade, estou achando que sou justa, mas não sou. Porque a bondade é relativa, né? Eu posso, talvez, fazer uma bondade que para mim é bom e, na realidade, não é tão bom. Entendeu? Tipo assim, uma pessoa muito, muito pobre, só dou comida, comida, comida. Não, na realidade, o bom é ensinar ela a conquistar as coisas, e não só dar. Muitas vezes o amor é como corrigir um filho, né? Você precisa falar que não para corrigir o filho.
Então, e outra mãe talvez não, dá tudo, acha que é amor. Então, a bondade é relativa. Então, a pessoa pode parecer má, e na realidade, ela pode ser um superdotado que está com os valores mudados, porque é relativo, cada cultura é diferente também. Mas, no ponto de um psicópata, eu acho que já não tem como passar pano, né? Não tem como falar que o cara tem uma bondade relativa, o cara é mau. O cara não tem nenhum tipo de lado bom, né? E eu acho que a gente é muito vulnerável porque a gente é muito transparente, certo? A gente é sumamente transparente, a gente tem muita coisa que a gente quer conquistar e ele vê disso. E eu acredito que a gente confia demais nos outros. Colocamos um espelho, achamos que os outros são como a gente, né? Que eles vão agir do jeito que a gente. A gente não consegue acreditar como uma pessoa pode dizer tão ruim de te olhar no olho e mentir para você de uma forma tão descarada. E fica assim como falar, gente, eu não acredito que isso é possível, né? Até que a gente vê que na realidade é possível sim. Até a gente não acordar de um tapa desses, a gente vai caindo naquela mentira que é tão deslavada que para a gente é quase impossível. Eu, quando fui me encontrando com o mal, eu não acreditava que o mal, na realidade, existia, sabe? Para mim era tão louco, era só filme, não podia acreditar que uma pessoa podia me olhar nos olhos, sem piscar, sem tremer e falar uma mentira dessas, para te dar depois nas costas o mal. Para mim era algo assim que era, não consigo acreditar que isso exista, né? Então, eu acredito que tem a ver um pouco, somos vulneráveis porque a gente, muitas vezes, acha que o outro não é tão ruim, não pode ser tão ruim, né? É o que eu consigo ver, que a gente é muito inocente, né? Então, é isso aí. Perfeito. Cientificamente, o que eu posso dizer é que são conceitos opostos. Mais do que isso, é mais pesquisas. Felipe vai falar e responda a pergunta da Isabela, por favor. Como faz para saber se você tem mesmo esse combo de QI ou não? Ou qualquer outro combo? Eu sei que você vai ficar felizão de responder essa. Tá mudo. Tá mudo, Felipe. Eu tô tirando a mãozinha, esqueci de tirar o microfone. Vamos lá. Primeiro, para não sair da temática, vou só complementar isso assim. Tem um documentário e tem um estudo também muito interessante sobre essa perspectiva de falando sobre psicopatia em si, né? O primeiro documentário é o Fúria de um Anjo, a história de uma menina que ela é adotada por um casal, e aí ela parece uma menina angelical e tudo, mas ela se apresenta, né, como uma criança perversa, etc. e tudo. E isso vai fazendo com que a vida dela vá caminhando por isso, as pessoas vão estigmatizando ela até. E aí chega, acho que é no final, mais ou menos assim, do documentário, que fala da história dela já como adulta. E aí, eu não lembro agora muito bem, mas eu sei que ela reverte esse processo, mesmo tendo uma questão de um cérebro, que aí eu vou falar também do estudo, de um cérebro de uma pessoa psicopata, porque é uma questão cerebral, é uma condição, não é um transtorno de caráter. É a pessoa nascer sem aquela habilidade de sentir culpa, medo, né, e essas emoções. É como se esse filtro aí, esse fio desencapado tivesse acontecido. E aí ela reverte isso e ela passa a fazer um processo de desenvolvimento, não lembro se é de pessoas, ou é enfermaria, alguma coisa, aí teria que rever o documentário. Mas existe essa perspectiva relacionada ao contexto muito forte. A gente não está querendo também criar essa ingenuidade aqui de achar que todo mundo tem salvação e tudo, não, tem pessoas que são perversas e tudo. Mas a gente tem que ter esse cuidado também de não ser completamente pragmático, e principalmente quando não é necessariamente, né, o nosso campo de estudo. Eu mesmo sou psicólogo, mas não sou estudioso para a gente não ficar rotulando. Porque vamos supor que a gente pegue, por exemplo, um caso como esse da menina, a gente pode estar sendo tão leviano quanto uma pessoa que pega, por exemplo, um superdotado de QI 111 e só acha que só o QI é o que vale, né? Então tem muitas coisas aí nesse sentido. E já complementando, né, como você falou, para responder a pergunta da Isabela, como faz para saber se você tem esse combo de QI ou não? Eu só não consegui, eu vou pedir para a Isabela falar,
Quando você fala de combo de quê? De superdotação e QI? Ou qual outro combo que você está se referindo? Superdotação QI ou qualquer outra característica. Não sei como é que fala. Neurodivergente? Como é que fala? É no exemplo que o Rafael deu. É, É neurodivergente? isso. Então, no caso, neurodivergente seria TDAH, TEA, seriam as condições do cérebro, né? Então, assim, quando a gente fala dessas condições, a gente está falando da condição do ser humano. Então, ele apresenta isso. Por ele apresentar isso, para saber, né, esses combos vão ser através dos testes neuropsicológicos. Então, a pessoa vai procurar um profissional qualificado, e geralmente a gente, inclusive, indica em equipe, né? Se puder, se for o suprassumo do suprassumo vai ser um profissional de psicologia e um de psicopedagogia, para ele ter ali uma visão mais ampla. Mas muitas vezes o que acontece é a gente só conseguir o neuropsicólogo. E o neuropsicólogo ele vai aplicar alguns testes, e esses testes é que vão conseguir fazer uma interpretação. Só que aí o que a gente está trazendo aqui também, Isabela, é que muitas vezes, mesmo esses testes sendo muito conceituados, eles são complicados da gente levar somente eles em consideração, porque às vezes eles podem, como esse teste aí de 111 de QI, não dar superdotação, porque está só preso no teste. Então a gente precisa ver a vida da pessoa como um todo. Acrescento, inclusive, aqui, para dar mais pimenta para a nossa reflexão aqui, eu me identifico, né, como uma pessoa que descobriu a superdotação recentemente, e o meu teste neuropsicológico deu empatia limítrofe, médio inferior. Entende? Então, o teste, ele captura a perspectiva ali, mas não necessariamente ele faz uma leitura fina. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa empática, mas talvez a leitura daquele teste ali seja muito linear. Então, por exemplo, eu comentei que, mas e uma pessoa que é resiliente, que ela lida bem com dificuldades, que ela, por exemplo, consegue trazer para o outro aquela perspectiva de você vai conseguir superar isso, de uma empatia, né, para ajudar aquela pessoa a se desenvolver. O teste não capta essas nuances. Então, é interessante quando a gente fala de teste, pensar que existe também essa falibilidade, né, dos testes em si. Respondi a pergunta? Os testes são muito fechados, né? O que eu tinha como psicólogo aqui é que ele já me conhece, eu falava, não, é relativo. Ele falava, é assim ou assim? Não posso te responder se sim ou se não. Depende de muitas coisas. Então, cada resposta minha era hiper com uma gama de, tipo assim, depende do dia, depende como estou, o que eu quero, para onde eu vou. Não tem como ser tão fechado. Ele fala que tem pessoas que respondem de uma forma fechadinha, sim, não. Agora comigo não funcionava dessa forma, e ele conseguiu, tipo assim, extrair da minha resposta, que era muito, muito relativa, né, a resposta que ele precisava para aquilo, porque senão é muito difícil, porque depende de muitas coisas, né? Então, muitas vezes, os testes podem dar algo que não é, por causa dessas respostas muito fechadas, e o psicólogo muitas vezes não percebe que não é isso, né? Depende de muita coisa, mas se a pessoa não falar, talvez fica muito fechadinho e não dá o que é real, né? Não sei, acho que tem a ver um pouco com isso também, pode ser. Sim, Natália, muito bom. Guto, você tá comentando em inscrito, você quer falar alguma coisa aí? Isabela, ficou alguma dúvida? Tá respondido? Tá sim, obrigada. Desculpa, eu tava acompanhando aqui aí, mas eu tenho que sair rapidinho, mas o assunto me pegou e eu acabei comentando. Tá tudo bem. E era mais aquilo do chat, eu não sei se eu repito de novo, é mais pra falar que eu tenho uns amigos diagnosticados aí, psicopatia, e psicopatia não é um bicho de 7 cabeças, era só para desmistificar essa parte, que tem boas pessoas, ótimas pessoas, psicopatas. Tudo vai depender de como é a formação, do que, o que ela faz, o que ela quer. Porque o psicopata quer um ganho pessoal, mas o ganho pessoal do psicopata pode ser fazer o bem daqueles que convivem, dos seus amigos, da sua família, né? Ele pode entender que cumprir as regras e cumprir as leis
útil, é bom para a sociedade, ele não vai ser um malvado bandido cruel. É claro que dos bandidos cruéis malvados, boa parte tem psicopatia, né? Mas a população de psicopatas é tão grande que tem excelentes pessoas com o quadro, né, de psicopatia e que não serão aqueles vilões do seriado, né? Eu vou só serial complementar o que você killers, tudo mais. falou, Guto, para ajudar, inclusive, a transcrever isso que você está falando, no Sim. sentido de o transtorno de personalidade que é conhecido como psicopata é o transtorno de personalidade antissocial, justamente Isso. por causa dessa barreira de dificuldade de se encontrar com esse social. Então, foi o que a gente falou do documentário da Folha de um Anjo, e ele está falando dos amigos dele que tem um diagnóstico. Então, existe sim digamos assim, a vulnerabilidade, né, dessa pessoa se tornar uma pessoa má, cruel, se ela, por exemplo, Isso. tivesse um ambiente propício e frutífero para isso. Mas se ela tem um ambiente onde a pessoa, inclusive, identifica isso, como esses amigos provavelmente identificaram, e não trazem, né, isso para a questão da criminalidade, acredito que é possível acontecer. Isso. Agora, um ponto importante a ser colocado aí essa pessoa não é perfeita, tá? Para a gente também não achar que porque não é psicopata, nunca vai errar. Não, vai provavelmente ferir pessoas, Claro. machucar pessoas. O Não, negócio é o grau que isso acontece, né? Não, inclusive as pessoas também comuns também cometem crimes e em muito mais quantidade de pessoas comuns do que de psicopatas, se você analisar assim, dados de informação prisional, né? 30% é psicopata, é um índice muito alto, mas 70% não é, e cometeu o crime do mesmo jeito. A diferença é que a pessoa, o psicopata, ele não sente a culpa, ele precisa se arrepender, ele não se arrepende por sentimento, ele só se arrepende por cabeça. Se ele viu que aquilo deu errado, ele não vai querer fazer de novo, racional, mas ele não tem o sentimento da culpa dentro dele, né? Aquele frio que a gente sente, fica pesado e tal. Mas as pessoas, mesmo tendo sentimento de culpa, elas são ruins, né? Quando o mundo provoca, elas fazem coisa errada mesmo. Ficam culpadas e deixa levar, né? Lidam com isso, né? Mas enfim, era só isso. Eu preciso desculpa mesmo que me empolguei e até tô atrasado Não, já. achei super válido. Foi um prazer te conhecer, Igor. Obrigado pela oportunidade e quando tiver mais tempinho, se ainda der tempo, eu volto e entro de novo. Senão, quando Toda tiver quinta estamos por aí. Eu apareço. Obrigado, um prazer participar. Desculpa a pressa e bom papo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, vai lá, Natália. O que eu tenho, assim, o que eu penso é psicópata, muitas vezes ele é um gentleman, né? Uma pessoa muito educada, simpática, o cara é gente boa. Só quem sabe mesmo, quem está do lado todo dia na casa dele. Então, você pode ser amigo de um psicópata e nunca perceber que o cara é psicópata, né? Ele é o cara o mais educado que tem no planeta. Mas o cara lá nas entranhas, lá do lado, quem está do lado, a mulher, ele sabe quem que ele é. Eu te falo porque vivi várias situações onde ele era extremamente amado por todos. Ele era o cara que todo mundo gostaria de ter como marido, como amigo, né? Mas quem está do lado sabe, o psicópata, por isso, posso ter 1000 amigos psicópatas e não perceber que ele é psicópata porque não se interessou no meu caso. Entendeu? Ele está olhando para outra coisa, não para você. Então, ele vai ter aquela máscara social muito bem armada, né? Então, acredito nisso também. E não todo psicópata mata, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Com certeza. Os filmes colocam também muita coisa, né? A gente fica aí com essa visão exagerada da realidade. Vai lá, Vanessa. Felipe, na ordem. Eu estou vendo que eu levantei uma polêmica grande aí quando eu falei dos psicopatas, hein? Mas eu associei imediatamente, assim que a gente, na semana passada, a gente já falou sobre narcisismo, eu já linkei isso para mim muito, muito próximo. Talvez seja assim, por falta de conhecimento também, né? Mas, de fato, são coisas diferentes, né? E que não necessariamente
seguem a mesma linha. Sim, justamente. É aquilo que a gente já tem falado em várias das lives, ou apresentações, enfim. É muita coisa na nossa área, em qualquer língua tem que ser pesquisada. Falta informação e é isso. A gente às vezes está falando muito mais aqui do que estão nos artigos. Vai lá, Felipe. Eu queria trazer também uma colocação diante disso, porque existe essa perspectiva do senso comum, né, e da questão da teoria. Existem, inclusive, duas nomenclaturas que são usadas como a mesma coisa, mas geralmente do ponto de vista científico é uma coisa, do ponto de vista senso comum é outra. Então, por exemplo, existe o psicopata, que geralmente é o associado ao transtorno de personalidade antissocial, e existe o sociopata, que geralmente, no senso comum, é tratado como a pessoa que tem essas perspectivas relacionadas à socialização. Então, é o narcisista, a pessoa social, ela inclui outros globos de pessoas, né, de grupo de pessoas que fazem parte desse tipo de comportamento. Então, eu não tenho certeza, mas, por exemplo, aí eu agora fiquei na dúvida se o histriônico faz parte desse grupo, eu não tenho certeza. Eu sei que tem o comportamento, então, por exemplo, uma pessoa que tem a borderline, por exemplo, ela pode ser interpretada como uma pessoa sociopata porque ela, de alguma forma, tomou uma atitude impulsiva e cometeu um crime, alguma coisa. Então, pois é, a Ludmilla está completando aí. Então, dentro dessa perspectiva de senso comum e teoria, tem muito um ar nebuloso aí. E aí é interessante trazer essa perspectiva, já que a gente está focando em específico do narcisismo, que inclusive essa característica do narcisismo, ela é muito mais proliferada no narcisismo até, do que na própria perspectiva da psicopatia. Parece que é senso comum das pessoas acharem que todo psicopata é inteligente, mas não. É mais comum um narcisista ser mais inteligente justamente porque a inteligência dele está ligada a esse raciocínio de manipulação de emoções. Então, pode ser que o psicopata seja narcisista, e aí seja um combo grande, e aí eu não sei, inclusive, dentro da perspectiva de pessoa, acredito que possa ser também, superdotado, narcisista e psicopata, que é um combo aí para ter um índice de periculosidade muito grande, né? Mas dentro dessa perspectiva é interessante a gente entender essas nomenclaturas de forma base, para a gente poder, inclusive, interagir com essa temática, porque o narcisismo, ele realmente tem até pessoas que falam de narcisismo muito bem. Se eu não me engano, uma delas é a Tariana Rocha, se vocês quiserem, ela é uma pessoa bem informada sobre isso, ela é filha de narcisista e conviveu durante muito tempo, e ela fala que muitas vezes o diagnóstico, digamos assim, né, quando é avaliado e é percebido, a cura para o mal feito a evasão, é você sair de perto daquela pessoa, porque ela já é tão adoecido que não existe um meio ali equânime de você conseguir sobreviver naquele espaço ali sem ser ferido, né, de alguma forma. Então, tem muita coisa interessante aí nessa área. Eu vou fazer o velho encerramento padrão só a título de gravação. A gente seguir a pontualidade. Então, obrigado por quem esteve aqui. Eu trabalho com qualidade de vida e tenho grupos para trabalhar a questão sobre estabilidade. Semana que vem a gente vai falar de qual tema? Como procrastinação. Vocês querem trabalhar o segundo tema posterior já ou a gente decidir no próximo? O tema é procrastinação, melhor deixar para depois. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigadão.